Elas não pararam de falar. Nunca pararam. Mesmo depois que enterrei o gravador, mesmo depois que joguei fora os fones de ouvido, mesmo depois que tentei esquecer, ainda estão falando. E agora elas falam comigo. Antes de começar, você já ouviu algo estranho em gravação de áudio ou vídeo? Algo que você não falou, mas apareceu ali? Se sim, deixa o like. Essa história vai fazer muito sentido para você. Meu nome é Marcos Vinícius Santos e há 3 meses eu cometi um erro. Um erro que qualquer jornalista investigativo teria cometido. Um erro que parecia uma boa ideia na época. Eu entrei num cemitério abandonado à meia-noite, sozinho, com um gravador de áudio profissional, procurando por algo, e encontrei. Meu Deus, como eu encontrei! Mas não era o que eu esperava, nunca é. E agora eu carrego as vozes comigo. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, elas estão sempre lá, sussurrando, chamando, esperando. Deixa eu te contar como começou. Como um cara de 28 anos formado em jornalismo, com um blog mediano sobre mistérios urbanos e uma conta bancária eternamente no vermelho, acabou sendo perseguido por vozes de um cemitério que não deveria existir. Porque talvez, se você souber a história completa, consiga evitar o mesmo destino. Ou talvez não, talvez você já esteja ouvindo elas também. Você consegue? Escuta, bem no fundo, abaixo do barulho da cidade, abaixo dos seus próprios pensamentos, tem algo sussurrando. Sempre teve. Você só nunca prestou atenção. Era uma terça-feira quando recebi a mensagem. DM no Instagram. Conta anônima. Foto de perfil preta. 0 seguidores. 0 seguindo. A mensagem dizia apenas: Cemitério São Miguel Arcanjo, Rua das Almas, 666. Vá à meia-noite. Grave tudo. Você vai ouvir coisas que ninguém mais ouve. E vai entender. Eu deveria ter ignorado. Obviamente deveria. Contas anônimas mandando você para cemitério abandonado no meio da noite, com endereço literalmente 666. Isso grita armadilha de todos os jeitos possíveis. Mas eu não ignorei, porque eu sou idiota. E porque meu blog estava morrendo, visualizações caindo, engajamento 0, monetização suspensa, e eu precisava de conteúdo. Conteúdo real, algo que fizesse as pessoas pararem de scrollar e prestarem atenção. Cuidado com o que você deseja, dizem. Você pode conseguir, completam. E eu consegui. Meu Deus, como eu consegui. Cheguei no cemitério às 23h47. 13 minutos de antecedência. Sempre fui pontual. Mesmo para encontros com o sobrenatural, aparentemente. O lugar era exatamente como você imagina um cemitério abandonado. Portão de ferro enferrujado, meio aberto, rangendo com o vento. Muro alto com pedaços desmoronados. Mato crescido entre as sepulturas. Cruzes tortas, lápides rachadas, anjos de mármore com rostos corroídos pelo tempo. Lindo, de um jeito assustador e mórbido. O tipo de lugar que você vê em filme e pensa, ninguém seria idiota de entrar aí. E então entra. Peguei minha mochila. Conferi o equipamento pela 10ª vez. Gravador de áudio Zoom H6. O melhor que meu cartão de crédito conseguiu pagar. Fones de ouvido profissionais. Lanterna tática. Bateria extra. Celular com 100% de carga. E entrei. O portão rangeu. Óbvio que rangeu. Portões de cemitério abandonado sempre rangem. É lei universal. O som ecoou. Muito alto. Muito errado. Como se tivesse reverberação demais. Como se o som estivesse voltando de lugares que não deveriam ter parede para refletir. Parei. Escutei. Silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum grilo. Nenhum vento. Nenhum carro passando na rua. Nada. Apenas silêncio. E silêncio, deixa eu te contar, é muito mais assustador que qualquer barulho. Porque no silêncio você ouve coisas que não deveriam estar lá. Como sua própria respiração. Muito alta,
muito rápida, como seu coração batendo, muito forte, muito presente, como seus passos na grama seca, crocantes, definitivos. E então você ouve outras coisas, coisas que você acha que são sua imaginação, até não serem mais. Caminhei pelo cemitério por uns 10 minutos, lanterna iluminando lápides, nomes que não significavam nada para mim. Datas antigas, 1890, 1923, 1956, 1987. Gerações de mortos, esquecidos, abandonados. Quem visita cemitérios abandonados? Ninguém. Porque não há ninguém vivo que se importe com quem está enterrado ali. Apenas esquecimento, solidão eterna e talvez algo mais. Cheguei numa área central, uma espécie de praça. No meio, um mausoléu grande, arquitetura gótica, porta de ferro com uma corrente enferrujada, mas a corrente estava quebrada, recente. O metal ainda brilhava onde tinha partido. Alguém tinha entrado ali, recentemente. Talvez hoje, talvez agora. Olhei para o relógio do celular. 0000, meia-noite, hora H. Liguei o gravador, coloquei os fones, ajustei os níveis de gravação e esperei. 1 minuto, 2, 3, nada. Apenas silêncio captado em alta definição. Eu ia desligar. Que perda de tempo, estava pensando, quando ouvi. Whisper, baixinho, quase inaudível, mas definitivamente ali, vindo dos fones, vindo do gravador. Não podia ser. Gravador capta som, não cria som. Mas o sussurro continuou. Ajuda. Gelei. Oh, por favor. Uma voz, feminina, jovem, desesperada. Estou presa. Tirei os fones, olhei ao redor. Cemitério vazio, nenhum movimento, nenhuma pessoa. Coloquei os fones de volta. O sussurro tinha parado. Coincidência, pensei. Interferência, rádio, alguma coisa. Mas então veio a segunda voz. Não deveria estar aqui. Masculina, velha, rouca. Você não é bem-vindo. E uma terceira. Vá embora. E uma quarta. Antes que seja tarde demais. E então, dezenas, centenas, todas ao mesmo tempo, todas sussurrando, todas dizendo coisas diferentes, mas com o mesmo tom. Desespero, raiva, fome. Arranquei os fones, joguei eles no chão. Respiração descontrolada, coração disparado, mãos suando frio. O que diabos foi aquilo? Olhei para o gravador. Ainda estava gravando. LED vermelho piscando. Peguei os fones do chão. Hesitei, mas coloquei de volta. Silêncio. Nada. Nem sussurros, nem vozes. Apenas captação de ambiente vazio. Você imaginou. Murmurei para mim mesmo. Estresse, sugestão. Você está num cemitério abandonado à meia-noite. Óbvio que sua mente vai pregar peças. Fazia sentido. Todo sentido. Até que olhei para o visor do gravador. E vi os níveis de áudio. Eles estavam pulando, subindo e descendo, como se estivesse captando algo. Mas eu não ouvia nada, nada. Só silêncio. E então entendi. As vozes não estavam no ar, estavam na gravação, estavam sendo captadas pelo equipamento, em frequências que o ouvido humano não capta diretamente, mas que gravadores profissionais captam. EVP. Electronic Voice Phenomenon, fenômeno de voz eletrônica. Eu tinha lido sobre isso, pesquisado. Sempre achei papo de maluco, mas agora estava vendo, ouvindo em primeira mão. E era real, assustadoramente real. Fiquei lá por mais 30 minutos, gravando, escutando, captando. As vozes vinham e iam. Algumas claras, outras distorcidas. Algumas em português, outras em... não sei, línguas que eu não reconhecia. E então, ao 0047, todas pararam. De uma vez, silêncio abrupto, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo no universo. E naquele silêncio eu ouvi passos, reais, físicos, vindo de trás do mausoléu. Alguém estava ali. Desliguei a lanterna, agachei atrás de uma lápide, coração batendo na garganta.
Os passos continuaram, lentos, deliberados. Croque, 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 pisando na grama seca, se aproximando, muito se aproximando. E então, pararam, bem atrás de mim. Senti a presença, senti o peso dela, como se alguém estivesse parado bem ali, respirando no meu pescoço. Não vira, não olha, não se mexe, mas é claro que eu olhei. Virei a cabeça, devagar, e vi nada, absolutamente nada, mas a sensação permaneceu. Alguém estava ali, invisível, mas ali. Foi quando eu percebi. O gravador ainda estava ligado e captando. Coloquei os fones de volta e ouvi. Você viu a gente, você nos ouviu. E agora? Agora você vai nos carregar. Para sempre. Corri como nunca corri na vida. Atravessei o cemitério tropeçando em lápides, esbarrando em cruzes, caindo e levantando. Cheguei no portão. Passei, nem olhei para trás. Corri pela rua deserta, pulmões queimando, pernas bambas. Só parei 3 quarteirões depois, mãos nos joelhos, ofegante, suando, tremendo, mas vivo. Peguei o celular, chamei Uber, mãos tremendo tanto que errei a senha 2 vezes. Enquanto esperava, olhei para o gravador na mochila, ainda ligado, ainda gravando. E no visor os níveis de áudio ainda estavam pulando, como se as vozes estivessem vindo comigo. 3 meses depois, estou aqui, no meu apartamento, sozinho, com as luzes acesas, sempre acesas. Porque no escuro eu as ouço, sempre. E mesmo com luz, mesmo de dia, se eu ficar muito quieto, se eu realmente prestar atenção, elas estão lá, sussurrando, sempre sussurrando, e dizendo coisas que ninguém deveria ouvir. Coisas sobre mim, sobre meu futuro, sobre minha morte. E a pior parte, elas nunca estão erradas. Deixa eu voltar ao começo de verdade. Antes do cemitério, antes das vozes, antes de tudo virar esse pesadelo ambulante que virou minha vida. Deixa eu te apresentar o Marcos de antes. O Marcos que ainda dormia à noite, que ainda achava engraçado fazer piada com fantasma, que ainda acreditava que morte era só fim, nada mais. Que idiota eu era. Meu nome completo é Marcos Vinícius Santos. Tinha 28 anos. Nasci em São Paulo, bairro de Santana, filho de funcionária pública. Minha mãe Vera trabalha no INSS e taxista aposentado. Meu pai, José, agora passa o dia reclamando de tudo enquanto assiste Globo Rural. Família classe média baixa, nada de luxo, mas também nada de miséria. Aquele meio termo confortável onde você tem o básico, mas sonha com o supérfluo. Estudei em escola pública, passei no Enem. Fiz jornalismo na Casper Libero com bolsa ProUni. Me formei em 2019, achando que ia mudar o mundo com reportagens investigativas fodas. Spoiler, não mudei. Consegui estágio numa redação online. Depois virei freelancer. Depois virei desempregado com blog. Que é basicamente uma forma elegante de dizer: tô quebrado, mas finjo que é empreendedorismo. Meu blog se chama, ainda existe, infelizmente, Mistérios da Metrópole. Tagline: investigando o inexplicável nas ruas de São Paulo. Conteúdo: lendas urbanas, lugares supostamente assombrados, crimes não resolvidos, teorias conspiratórias sobre a cidade. O tipo de coisa que atrai 200 leitores fiéis e 10.000 bots russos. Mas eu gostava de investigar, de ir nos lugares, de conversar com gente maluca que jurava ter visto chupa-cabra na Marginal Pinheiros ou fantasma no edifício Joelma. E quase conseguia pagar as contas. Quase. Com uns freelas de copywriting aqui, uns textos para SEO ali, eu ia sobrevivendo. Até que a pandemia acabou com tudo. Freelas sumiram. Visualizações caíram. Monetização do Google foi para o espaço e eu fiquei desesperado. Desesperado por conteúdo novo, por algo grande, algo que fizesse o blog explodir. Cuidado com o desespero, alguém deveria ter me avisado.
Ele te faz aceitar convites de contas anônimas para ir em cemitério assombrado. Moro, num apartamento kitnet em Santana, perto dos meus pais. 28 metros quadrados de pura eficiência espacial. Leia-se, claustrofobia arquitetônica. Cama de solteiro. Mesinha que serve de escrivaninha, jantar e tudo mais. Cozinha americana de Ohio abandonado, não de Nova York chique. Banheiro minúsculo e uma janela que dá para a parede do prédio vizinho. Luxo puro, mas era meu. E barato. E tinha internet boa, que era tudo que eu precisava. Passava os dias pesquisando pautas, escrevendo, editando, postando, rezando para o algoritmo ter piedade. As noites eram para Netflix, delivery que eu não podia pagar e solidão existencial. Não tinha namorada. Tinha tido uma, a Amanda, que terminou comigo 6 meses antes, porque você tá casado com esse blog, Marcos, não comigo. Ela não estava errada. Amigos, poucos. Os da faculdade tinham seguido carreira, casado, comprado carro. Eu tinha seguido isso, seja lá o que isso fosse. Então sim, eu estava sozinho, meio perdido, meio quebrado. O tipo de pessoa que aceita desafio duvidoso de internet porque precisa provar, para si mesmo principalmente, que ainda é capaz de algo. E foi exatamente isso que me fodeu. A mensagem chegou numa terça, como eu disse, 13 de julho. Eu lembro porque era aniversário da minha mãe e eu tinha esquecido. Péssimo, filho, eu sei. Estava no apartamento editando um texto sobre a loira do banheiro. Sim, ainda tem gente procurando sobre isso no Google. Quando o celular vibrou. Notificação do Instagram. Você tem uma nova mensagem. Abri, conta sem nome. Usuário 4927469 ou algo assim. Números aleatórios. A mensagem. Você investiga mistérios, certo? Respondi. Sim, por quê? A resposta veio imediata. Tenho algo para você, algo real, não lenda, não teoria, real. Ok, interessante. Continuei. Do que se trata? Cemitério São Miguel Arcanjo, conhece? Fui no Google, digitei o nome, alguns resultados. Cemitério histórico em São Paulo, bairro de Vila Madalena. Fundado em 1897, desativado em 1982, abandonado desde então. Conheço. E daí? Vá lá, à meia-noite. Leve gravador de áudio, grave tudo. Você vai ouvir vozes de mortos. E quando publicar, seu blog vai explodir. Ri. Literalmente ri alto no apartamento vazio. Tá. E por que eu, especificamente? Porque você procura a verdade. E porque você precisa. Eu sei que você precisa. Isso me deu calafrios. Como essa pessoa sabia que eu precisava? Que eu estava quebrado, desesperado? Quem é você? Nenhuma resposta. Como você sabe de mim? Nenhuma resposta. Isso é pegadinha? Finalmente, não é pegadinha. É oportunidade. Você decide se aceita ou não. Mas se for, vá sozinho. E não desligue o gravador. Nunca desligue. E então a conta foi deletada. Simplesmente sumiu. Tentei procurar. Perfil inexistente. Mensagens apagadas da minha DM. Como se nunca tivesse existido. Mas tinha. Eu tinha visto. Eu tinha as informações. Cemitério São Miguel Arcanjo. Meia-noite. Gravador. E uma promessa. Seu blog vai explodir. Passei os próximos dias pesquisando. Cemitério São Miguel Arcanjo era real. Existia. Estava mesmo abandonado. Mas não achei nada sobre vozes, sobre fenômenos paranormais, sobre qualquer coisa. O que era estranho. Porque normalmente cemitérios abandonados viram ponto de lenda urbana. Gente jura que viu fantasma, que ouviu coisa, que sentiu presença. Mas esse, nada. Como se as pessoas evitassem. Como se houvesse um pacto silencioso de não falar sobre aquele lugar. Comentei com um amigo jornalista, o Fábio. Cara, recebi uma dica sobre um cemitério abandonado. Dizem que rola parada estranha lá. Ele me olhou com aquela cara de: você tá pirando. Marcos, pelo amor de Deus, você vai entrar num cemitério abandonado? À noite? Sozinho?
Isso é filme de terror classe B, cara. É exatamente por isso que pode dar views. Ou pode dar morte. Cemitério abandonado tem maloqueiro, morador de rua, gente usando droga. Você vai se foder. Eu levo spray de pimenta. Spray de pimenta não para bala, idiota. Ele tinha razão. Obviamente tinha razão. Mas eu já tinha decidido. Ia. Porque no fundo eu queria acreditar. Queria que houvesse algo mais. Algo além da merda que era minha vida naquele momento. Queria mistério. Queria inexplicável. Queria propósito. Cuidado com o que você deseja. Parte 2. Comprei o gravador na sexta. Zoom H6, 6 canais. Gravação em 96 kHz, 24 bit. O top de linha que meu cartão de crédito parcelado conseguiu bancar. Testei em casa. Funcionava perfeitamente. Sensibilidade absurda. Captava até meu estômago roncando 3 metros de distância. Configurei os níveis. Instalei o app de controle no celular. Li o manual. 3 vezes. Se ia fazer direito. No sábado fui visitar meus pais. Minha mãe fez almoço. Bife, arroz, feijão, batata frita. Conforto em forma de comida. Tá magro, filho? Tá comendo direito? Tô, mãe. É o estresse. Estresse de quê? Você trabalha de casa, nem sai. Exatamente, eu queria dizer. Trabalho de casa, não ganho dinheiro, não tenho vida social e tô entrando em depressão lentamente. Mas disse, é o prazo, mãe. Muito texto para entregar. Meu pai do sofá gritou, quando você vai arrumar um emprego de verdade, rapaz? Nunca pensei. Porque não tem emprego de verdade para jornalista mais. Mas disse, logo, pai, logo. Voltei pro apartamento à tarde. Arrumei a mochila, gravador, bateria extra, lanterna, água, chocolate, para dar energia, vai que. E fiquei esperando a noite, esperando a meia-noite, esperando o momento de cometer o maior erro da minha vida. Saí de casa às 23h20, Uber até a Vila Madalena. Desci 2 ruas antes do cemitério. Não queria registro digital de que eu tinha ido lá. Caso algo desse errado, caso eu sumisse, caso, sei lá. A rua estava escura, poucas luzes. Bairro residencial silencioso. E lá no fim da rua, atrás de um muro alto, as árvores antigas do cemitério. Ciprestes, escuros, ameaçadores. Caminhei, devagar. Coração já acelerando mesmo antes de chegar. E então vi o portão, ferro enferrujado, detalhes góticos, e na placa desbotada mais legível, cemitério, São Miguel Arcanjo, fundado em 1897, desativado em 1982. E embaixo, menor, quase apagado, aqui descansam os esquecidos. Esquecidos, que frase de merda para colocar num cemitério, ou apropriada demais. O portão estava entreaberto. Corrente quebrada, cadeado no chão, alguém tinha aberto, recentemente. Para mim, isso, olhei ao redor, rua vazia, nenhum carro, nenhuma pessoa. Olhei para o celular, 23h47, 13 minutos. Ainda dá tempo de voltar, pensei. Ainda dá tempo de ir embora, chamar um Uber, voltar pro apartamento e esquecer essa merda. Mas não voltei. Porque eu sou idiota e porque, no fundo, uma parte de mim queria ver, queria saber, queria acreditar. Então entre nunca houve. E o portão rangeu atrás de mim. E não houve volta. Comenta a gravadora aqui embaixo se você toparia fazer uma investigação paranormal. Ou comenta nunca se você não chega perto de cemitério nem de dia. Vamos ver quem é corajoso de verdade. O primeiro som que ouvi, além do meu próprio coração tentando sair pela boca, foi o vento. Mas não era vento normal. Era aquele tipo de vento que parece carregar algo. Sussurros, memórias, presságios. Sabe quando você está numa praia e o vento traz cheiro de sal e sensação de liberdade? Era o oposto disso. Era vento que trazia cheiro de terra molhada, de flores murchas, de tempo passado. E silêncio, muito silêncio entre as rajadas, silêncio demais. Liguei a lanterna.
O feixe cortou a escuridão, revelando exatamente o que você esperaria de um cemitério abandonado há 40 anos. Caos organizado pela natureza, mato alto crescendo entre as sepulturas, lápides tombadas, algumas rachadas ao meio, cruzes de ferro enferrujadas, inclinadas em ângulos impossíveis, como se estivessem tentando fugir da terra. Estátuas de anjos com rostos corroídos pela chuva ácida e poluição. Algumas faltando braços, outras faltando cabeças, todas com aquela expressão que não dá para dizer se é paz eterna ou terror congelado. Provavelmente terror. Caminhei pelo caminho principal, pedras de paralelepípedo ainda visíveis sob o mato. Meus passos ecoavam. Muito, muito demais. Como se houvesse algo embaixo da terra refletindo o som de volta. Para de pensar merda, murmurei para mim mesmo. Mas é difícil não pensar merda quando você tá sozinho num cemitério abandonado às 23h50 da noite, procurando por... o que exatamente? Vozes, fantasmas, views no YouTube? Eu nem tinha certeza mais. Parei no que parecia ser uma área central. Uma espécie de clareira entre as sepulturas mais antigas. E ali, imponente e sinistro sob a luz da minha lanterna, estava o mausoléu. Construção gótica, pedra escura, granito talvez, 2,5 metros de altura, porta de ferro com detalhes em relevo, anjos, cruzes e algo que parecia... caveiras? Difícil dizer com a ferrugem. E a corrente? A maldita corrente que deveria estar trancando a porta estava no chão, quebrada, metal brilhando onde tinha partido, recente, muito recente. Iluminei melhor. Na porta tinha uma inscrição, latim, desgastada mas legível, Silentium Stiaurum, silêncio é ouro. Ou, traduzindo de forma menos poética, cala a boca. Que mensagem excelente para colocar num túmulo, por sinal. Super convidativa. Olhei para o relógio do celular. 23h58. 2 minutos. Tirei o gravador da mochila. Mãos tremendo um pouco. Não de frio. O clima estava até abafado, mas de nervoso. Liguei. LED vermelho acendeu. Níveis de áudio zerados. Silêncio perfeito sendo captado. Coloquei os fones. Ajustei o volume e esperei. 1 minuto. 0000. Meia-noite. Hora H. Agora, pensei. Agora acontece alguma coisa. Ou não acontece nada e eu vou para casa se sentindo idiota. 15 segundos, 30, 1 minuto. Nada. Apenas silêncio captado em alta definição. Minha própria respiração nos fones. O vento distante. O rangido ocasional de árvores velhas. Fui feito de trouxa, comecei a pensar. Alguém tá rindo agora. Provavelmente filmou tudo. Vou virar meme. Jornalista idiota procurando fantasma em cemitério. Eu ia desligar o gravador quando... Whisper, tão baixinho que quase perdi, mas estava ali, nos fones. Ajuda. Gelei. Congelei completamente, cada músculo travado, cada pelo eriçado. Tirei os fones, olhei ao redor. Nada. Cemitério vazio. Nenhum movimento. Nenhuma pessoa. Nada. Coloquei os fones de volta. Devagar, como se o movimento brusco fosse assustar, o que quer que fosse. Silêncio. Foi interferência, murmurei. Alguma rádio, algum walkie-talkie de segurança, alguma... Por favor, estou presa. A voz de novo, mais clara agora, feminina, jovem, com aquele timbre de desespero que você reconhece instintivamente. Há tanto tempo sozinha. Minha respiração estava acelerada. Consegui ouvir ela nos fones, muito alta, muito presente. Calma, pensei. Calma, respira. É só... Você pode me ouvir? A voz soou, esperançosa. E isso, de alguma forma, era ainda mais assustador que desespero. Olhei para o gravador. Os níveis de áudio estavam pulando, captando algo, mas quando eu tirava os fones e escutava com meus próprios ouvidos, nada. Silêncio absoluto. Como? Como o gravador capta, mas eu não ouço?
EVP, Electronic Voice Phenomenon. Eu tinha lido sobre isso. Vozes que aparecem em gravações, mas não são audíveis no momento. Supostamente vozes de mortos, tentando se comunicar através de frequências que o ouvido humano não capta diretamente, mas que equipamentos eletrônicos captam. Isso é loucura, pensei. Isso não pode ser real, mas o gravador não mentia. Níveis de áudio pulando. E nos fones, por favor, não vá embora. Faz tanto tempo que alguém não me ouve. A voz estava chorando agora, soluçando, e eu senti pena. Pena de uma voz, de um som, de algo que eu nem sabia se era real ou se era meu cérebro interpretando estática de forma criativa. Mas soava tão humano. Quem é você? Perguntei, em voz alta, me sentindo completamente idiota falando sozinho num cemitério. Silêncio. Por favor, se você é real, se isso não é só interferência, fala de novo. Nada. Eu tô aqui. Eu posso te ouvir. Quem é você? E então, Maria. O nome veio tão baixinho que quase não captei. Maria Clara, 17 anos, morri em 1954. Senti meu estômago revirar. 70 anos atrás. Como você morreu? Se perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Afogada, Rio Pinheiros, mas não queriam deixar eu ser enterrada no cemitério normal. Porque eu tinha... A voz falhou. Interferência. Estática. Então me colocaram aqui. Esqueceram de mim. Todos esqueceram. E então outras vozes começaram. Primeiro uma. Roberto, 1923. Guerra. Depois outra. Ana, 1890, febre amarela e mais. João, 1967, acidente. Teresa, 1945, assassinato. Carlos, 1999, overdose. Uma após a outra. Datas, nomes, mortes, todas sussurrando, todas desesperadas para serem ouvidas. E então elas começaram a falar ao mesmo tempo. Dezenas, centenas, todas as vozes ao mesmo tempo. Uma cacofonia de sussurros desesperados. Me ouve, eu tô aqui, não esquece de mim, por favor, ajuda, tira a gente daqui. Tampei os ouvidos, mas os fones estavam entre minhas mãos e orelhas. O som continuava, mais alto, mais intenso, mais... Arranquei os fones, joguei no chão, silêncio. Silêncio perfeito. Apenas minha respiração ofegante, meu coração disparado. Olhei para o gravador, ainda gravando. Níveis de áudio saltando como louco. Mas sem os fones. Sem os fones eu não ouvia nada. Fiquei ali por uns 5 minutos, só processando. Ok, pensei. Ok, isso é real. Seja lá o que isso seja. Eu tô captando algo. Vozes, sussurros, EVPs, o que quer que seja. E agora? A mensagem anônima tinha dito: grave tudo, não desligue. Ok, eu vou continuar gravando. Peguei os fones do chão, sacudi a poeira, coloquei de volta. As vozes tinham parado, apenas silêncio captado. Vocês ainda estão aí? Perguntei, me sentindo idiota de novo. Nada. Maria? Você ainda está aí? Silêncio. E então, sim, baixinho, tímida quase. Você não foi embora. Não, eu quero ajudar, não sei como, mas quero. Silêncio. E então, tem algo que você precisa saber, algo que ninguém mais sabe, sobre esse lugar. Senti um frio na espinha. O quê? Aqui não é só cemitério, aqui é prisão. Prisão de quê? De nós. Das vozes, dos esquecidos. Fomos colocados aqui porque ninguém queria lembrar. Lembrar do quê? De como morremos, do que fizeram com a gente, dos segredos. A voz dela estava ficando mais fraca, mais distante. Mas agora você ouviu, agora você sabe. E elas não vão gostar. Quem são elas? As guardiãs? As que mantêm a gente aqui? As que protegem os segredos? Maria, eu não tô entendendo. Quem são? Corre! O grito veio tão alto, tão repentino, que eu dei um pulo para trás.
Corre agora! Elas sentiram. Elas sabem que você tá aqui. Quem? Quem sentiu? E então ouvi. Não nos fones, na vida real. Passos. Croc, croc, croc. Vindo de trás do mausoléu. Lentos, pesados, deliberados. Oh, merda, sussurrei. Os passos continuaram, se aproximando. Desliguei a lanterna. Agachei atrás de uma lápide grande. Os passos pararam. Silêncio. E então ouvi nos fones. Ela te viu. Quem? Quem me viu? A guardiã. A primeira. A mais antiga. Ela protege este lugar há tanto tempo. E agora ela sabe que você quebrou o silêncio. Meu corpo inteiro estava tremendo. O que ela vai fazer? O que sempre faz. O quê? Silenciar. Os passos voltaram, mais próximos agora. Croc, croc, croc. Metódicos, pacientes, como se quem quer que fosse soubesse que eu estava escondido e estivesse apenas brincando. Fiquei agachado atrás da lápide, respiração presa, gravador ainda ligado, fones ainda nos ouvidos, e nas vozes sussurravam: não se mexe. Ela sente movimento. Fica quieto, quieto como nós. Como os mortos. Ótimo conselho, super reconfortante. Os passos pararam, bem do outro lado da lápide. Bem ali, conseguia sentir a presença, pesada, antiga, errada. Como se o ar tivesse ficado mais denso, mais frio, mais sólido. E então ouvi respiração. Não a minha, não nos fones, real, física. Alguém, alguma coisa, estava respirando do outro lado da lápide. Lento, profundo, como se cada inalação levasse muito tempo. Como se pulmões antigos, cheios de poeira e tempo, precisassem de esforço para funcionar. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, pensei, mordendo o lábio para não fazer som. A respiração continuou. Hipnótica quase, se não fosse absolutamente aterrorizante. E então parou. Silêncio. Silêncio total. Fiquei ali, imóvel. Décadas pareciam passar, ou segundos. Tempo tinha perdido significado. Até que ouvi nos fones. Ela foi embora, por enquanto, mas ela sabe, ela sempre sabe. Me atrevi a me mover. Devagar, muito devagar. Olhei por cima da lápide, nada. O cemitério vazio, escuro, silencioso. Como se nunca tivesse havido ninguém ali. Mas eu sabia, eu tinha ouvido, tinha sentido. Alguém estava naquele cemitério comigo. E não era humano, não mais. Olhei para o relógio, 0017. 17 minutos desde que entrei. Parecia uma vida inteira. Preciso sair daqui, pensei. Preciso ir embora agora. Mas então ouvi Maria de novo. Por favor, não vai ainda. Precisa entender. Precisa saber. Saber o quê? Sussurrei, ainda agachado. O que aconteceu aqui? Por que a gente está presa? Por que ela guarda? Quem é ela? Irmã Benedita, era freira, nos anos 1800, cuidava dos doentes, dos moribundos, mas ela tinha um segredo. Esperei, coração batendo rápido. E ela matava eles, os doentes, os que ninguém ia sentir falta, e enterrava aqui, neste cemitério que ela mesma fundou, dizendo que eram indigentes, esquecidos. Quantos? Centenas, ao longo de 40 anos, até que descobriram e a executaram. Mas antes de morrer, ela fez algo. O quê? Amarrou a alma dela a este lugar, jurou que protegeria os segredos, que ninguém saberia das mortes, que o silêncio seria eterno. E funcionou? Funcionou até você chegar, até você trazer o gravador, até você nos ouvir. Senti um peso no estômago. E agora? Agora ela vai tentar te silenciar, como silenciou todos os outros que tentaram. Outros? Teve outras pessoas aqui? Muitas, ao longo dos anos, curiosos,
investigadores, todos ouviram as vozes, todos carregaram elas embora e todos... A voz falhou. Todos o quê, Maria? Morreram em acidentes, suicídios, doenças súbitas, dentro de semanas. Meu sangue congelou. Você está dizendo que eu vou morrer? Não sei. Talvez. A menos que o quê? A menos que você quebre o silêncio, conte a verdade, exponha os segredos, liberte nossas vozes. Como? Publica a gravação. Conta ao mundo. Faz eles ouvirem. Olhei para o gravador, ainda gravando. Horas de material já. E se eu fizer isso? Vocês ficam livres? Talvez, ou talvez ela te mate antes. Não sei. Ninguém nunca conseguiu. Ótimo. Simplesmente ótimo. Então, minhas opções eram publicar e morrer. Não publicar e morrer. Morrer de qualquer jeito. Excelentes escolhas, universo. Decidi que já tinha material suficiente. Muito material. Vozes, EVPs, uma história completa sobre Irmã Benedita e assassinatos em massa. Isso ia fazer o blog explodir. Se eu sobrevivesse para publicar. Comecei a me levantar, devagar, olhando ao redor. Cemitério ainda vazio, ainda silencioso. Vou embora agora, disse em voz alta. Obrigado, Maria. Obrigado, todos vocês. Eu vou contar a história de vocês. Prometo. Cuidado, ela tá te observando. Sempre observando. Ótimo. Informação super útil depois que eu já tô aterrorizado. Comecei a caminhar de volta pro portão, rápido, mas não correndo. Não queria parecer presa. Calma, pensei. Fica calmo, anda normal, não atrai atenção. Passei pelo mausoléu, evitei olhar para a porta. Passei pelas lápides antigas. Tentei não ler os nomes. Passei pelos anjos sem cabeça. Tentei não imaginar eles se virando para me ver. Estava a uns 20 metros do portão quando ouvi cantoria, não nos fones, no ar, real. Uma voz feminina, velha, tremida, cantando em latim. Dies irae, dies illa. Dia da ira, hino fúnebre católico. Solvet saeclum in favilla. A voz ecoava. Vinha de todos os lugares, como se as próprias pedras estivessem cantando. Acelerei o passo. Cantoria continuou, mais alta, mais insistente. Teste Davi com Sibila. 10 metros do portão. Quantos tremor este futuros? 5 metros. Quando judex est venturus? 3 metros. Cunta strict discussurus. O último verso veio como um grito. Saí correndo, passei pelo portão, corri pela rua, não olhei para trás, corri 2 quarteirões, 3, 4. Só parei quando cheguei numa avenida movimentada. Luzes, carros, pessoas, vida, normalidade. Segurei os joelhos, ofegante, suado, tremendo, mas vivo, ainda vivo. Olhei para o gravador na mochila, ainda ligado, ainda gravando, e no visor. Os níveis de áudio ainda estavam pulando. As vozes tinham vindo comigo. Peguei Uber. Motorista me olhou estranho. Eu devia estar com cara de quem tinha visto fantasma. Porque, bem, tinha. Mas não perguntou nada. Cheguei no apartamento às 01h30. Tranquei a porta 2 vezes. Encostei uma cadeira, fui pro banheiro. Lavei o rosto. Olhei no espelho. Tinha terra no cabelo, arranhão no braço que eu nem lembrava de ter feito. E olheiras profundas. Você tá bem, disse pro reflexo. Você conseguiu. Você tem o material. Agora é só publicar. Voltei para a sala. Deitei na cama. Não ia dormir. Sabia que não ia, mas pelo menos ia descansar. Fechei os olhos e ouvi. Sussurros, baixinhos, distantes. Mas ali, mesmo sem o gravador ligado, mesmo sem os fones, eles estavam na minha cabeça agora. Você prometeu? Não esquece, conta a nossa história, liberta a gente. Abri os olhos, sentei na cama. Vocês vieram comigo, sussurrei. Vocês estão dentro de mim agora? Nenhuma resposta verbal, mas senti eles, como presenças, como peso. Dentro da minha cabeça, da minha alma.
Eles tinham me seguido e não iam embora. Nos dias seguintes, tentei agir normal. Passei o sábado editando a gravação, isolando as vozes, limpando a estática, amplificando os sussurros, e quanto mais eu ouvia, mais claro ficava. Eles eram reais, centenas de vozes, centenas de mortos, todos contando fragmentos de histórias. Me chamava Helena, 12 anos. Ela disse que ia me curar, mas trabalhava nas docas, bebia demais. Acordei no hospital dela e ninguém sentiu minha falta. Ninguém procurou. Perfeito para ela. Histórias de Irmã Benedita, de como ela escolhia as vítimas, os invisíveis, os esquecidos, os que ninguém ia procurar, e matava, com veneno, com sufocamento, com acidentes, e enterrava no cemitério que ela mesma tinha fundado, dizendo às autoridades que eram indigentes, anônimos, esquecidos, por 40 anos, até 1897, quando uma família procurou por um parente desaparecido, e investigou, e descobriu. Exumaram corpos, encontraram marcas de veneno, de violência, prenderam Irmã Benedita, julgaram, executaram, mas antes de morrer, ela fez um juramento. Meus segredos morrerão comigo, e quem tentar revelá-los morrerá também, silêncio eterno, para sempre. E de alguma forma funcionou. O cemitério foi desativado em 1982. Ninguém mais falava sobre Irmã Benedita. A história foi esquecida, como as vítimas, como tudo, até eu chegar, até eu gravar, até eu ouvir. No domingo, comecei a escrever o artigo. Revelação: cemitério em SP esconde massacre de centenas por freira assassina no século XIX. Sublinhado: gravação exclusiva revela vozes de vítimas ainda presas no local. Escrevi tudo: a história de Irmã Benedita, os assassinatos, as vozes que capturei, EVPs isolados e transcritos. Era explosivo. Perfeito. Ia fazer o blog decolar. Mas então comecei a sentir. Ela, a presença, pesada, fria, raivosa, Irmã Benedita. Ela estava aqui, no apartamento, comigo, não visível, mas presente, como uma pressão no ar, um peso nos ombros, um olhar invisível fixo em mim. E os sussurros mudaram. Ela tá vindo. Ela sabe o que você tá fazendo. Ela não vai deixar. Corre! Mas eu não podia correr. Para onde? Ela não estava lá fora. Ela estava aqui, dentro, comigo. E então as coisas começaram. Segunda-feira, acordo com marcas no pescoço, roxas, como dedos, 5 dedos. Terça, todos os arquivos do blog são deletados, não por vírus, não por hack, apenas desaparecem. Quarta, vizinha bate na porta dizendo que ouviu uma mulher gritando no meu apartamento de madrugada. Eu moro sozinho. Quinta, acordo com a palavra silêncio escrita na parede, com sangue, meu sangue. Do nariz que sangrou durante a noite sem eu perceber. Sexta, mãe liga desesperada porque sonhou que eu morria. Afogado em terra seca, ela disse. Seja lá o que isso significa. Sábado, não consigo mais sair do apartamento. Toda vez que abro a porta, ela está lá, invisível mas sentida, bloqueando, presa. Eu estava preso, como eles. Se essa história tá te deixando com medo, inscreve no canal agora, porque semana que vem tem mais, e cada história é mais intensa que a anterior. Você vai querer acompanhar. Domingo, 4h37 da manhã. Não dormi, não consegui dormir, porque toda vez que fechava os olhos, eu via ela, Irmã Benedita, não como fantasma translúcido de filme, não como aparição etérea, mas como memória, como presença, como algo que existia nas bordas da percepção, onde visão termina e conhecimento começa, e eu sabia como ela era, velha, muito velha,
rosto enrugado como papel amassado, olhos fundos, escuros, vazios de tudo exceto propósito, hábito preto de freira manchado de... Não, melhor não pensar nisso. E mãos ossudas, com dedos longos demais, terminando em unhas amareladas e pontiagudas. Mãos que estrangularam, mãos que envenenaram, mãos que enterraram, centenas de vezes. E agora essas mãos estavam ao redor do meu pescoço. Não fisicamente, ainda não, mas eu sentia a pressão, sentia o aperto aumentando, lento, gradual, inevitável, como uma condenação em câmera lenta. Estava sentado no chão do apartamento, costas contra a parede, gravador no colo, fones nos ouvidos. As vozes não paravam mais. Ela vai te matar. Como matou a gente. Você tentou contar e agora vai pagar. Ninguém quebra o silêncio, ninguém. Tem que ter um jeito, murmurei. Tem que ter. Não tem. Ela é mais forte, sempre foi. Mas vocês são centenas. Ela é uma. Como uma pessoa consegue prender centenas de almas? Silêncio. E então Maria respondeu. É porque a gente tem medo. Medo dela. Mesmo mortos, o medo permanece. E medo é prisão. Então parem de ter medo. Não é simples assim. Você não entende. Ela não é só uma assassina. Ela fez algo antes de morrer. Algo errado, proibido. O quê? Um ritual. Com sangue, com ossos, com nomes. Ela amarrou nossa existência ao silêncio dela, enquanto os segredos ficarem enterrados. A gente fica preso e ela fica forte. E se eu contar, se eu publicar, o que acontece? Você morre e se torna um de nós. E o ciclo continua, porque ninguém vai acreditar. Vão achar loucura, fake, clickbait, e os segredos continuam enterrados. Soco na parede, dor na mão. Não importava. Então, para que me chamaram aqui? Por que aquela mensagem? Por que eu especificamente? Silêncio longo. E então, porque você é diferente. Como? Você tem algo que os outros não tinham. Você tem alcance, audiência, a internet. Se você conseguir publicar, se conseguir fazer muita gente ouvir, talvez o ritual quebre. Talvez a gente fique livre. Talvez, vocês não sabem. Ninguém nunca chegou tão longe. Ninguém nunca tentou de verdade. Olhei para o laptop, desligado na mesa. O artigo estava salvo, completo, com áudios anexados. Só faltava publicar, apertar um botão, um maldito botão. Mas toda vez que eu tentava me levantar, toda vez que dava um passo em direção ao computador, ela aparecia, não visível, mas sentida, bloqueando, empurrando de volta, como uma parede invisível de não, e o aperto no pescoço aumentava. Se eu publicar, ela me mata na hora, não é? Sim, provavelmente, mas talvez valha a pena. Talvez liberte todos nós, centenas de almas, versus uma vida. Minha vida. Desculpa. Eu sei que é egoísta, mas a gente está tão cansado, tão preso. Fechei os olhos, respirei fundo. Matemática cruel de novo, né? Uma vida por centenas. Igual ao Felipe no sítio, igual a todos os malditos protagonistas de história de terror que têm que fazer escolha impossível. Porque sempre eu? Porque sempre os fodidos é que têm que se sacrificar. Então tive uma ideia idiota ou brilhante, difícil distinguir no meio do desespero. E se eu não publicar sozinho? O que você quer dizer? E se eu mandar para outras pessoas? Jornalistas, youtubers, canais grandes, todo mundo ao mesmo tempo. Se ela me matar, eles ainda publicam. Os segredos saem. Vocês ficam livres. Silêncio. Pode funcionar, mas você precisa fazer rápido, antes que ela perceba. Como ela vai perceber? Quando você começa a mandar, quando as informações começam a sair deste lugar, ela sente e vem com tudo.
Quanto tempo eu tenho? Minutos, talvez segundos. Depende de quão rápido você é. Olhei para o laptop, para o celular, para o gravador. Ok, vamos fazer isso. Você tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim, porque essa é a essência de todo ato de bravura. Fazer a coisa certa mesmo estando cagado de medo. Levantei, corpo pesado como chumbo. Pressão no peito, no pescoço, nas costas. Ela tentando me segurar, mas eu lutei. Cada passo uma guerra. Cheguei na mesa, abri o laptop, mãos tremendo tanto que errei a senha 3 vezes. Calma, foca. Abri o Gmail, comecei a copiar o artigo, os áudios, tudo. Comecei a mandar para Fábio, meu amigo jornalista, para Drauzio Varela, sei lá, talvez ele se interesse, para canais de YouTube, Assombrado.com, Lenda Urbana Brasil Inexplicável, para perfis de Twitter com milhões de seguidores, para Reddit, para fóruns, para tudo, tipo spam, tipo desespero, tipo última chance. E quanto mais eu mandava, mais forte ela ficava. O ar esfriou. Geladeira. Congelante. As luzes piscaram e eu ouvi passos no apartamento. Croque, croque, croque. Vindo do banheiro, se aproximando. Não olha! Gritaram as vozes nos fones. Continua mandando! Continuei, dedos digitando frenético. Copiar, colar, mandar, copiar, colar, mandar. Os passos chegaram atrás de mim. Senti mãos reais, físicas, ao redor do meu pescoço, frias, apertando. Não, para, tentei dizer, sem ar, voz não saindo, visão escurecendo nas bordas, mas consegui apertar enviar no último e-mail, para a editora Globo. Assunto, urgente, massacre esquecido em cemitério de SP. E então tudo parou, as mãos soltaram, abruptamente. Caí da cadeira, batendo no chão, ofegante, tossindo, respiração voltando, visão clareando e ouvi nos fones. Você conseguiu, mandou para todo mundo. Os segredos estão saindo. Ela não pode parar mais. E então ouvi ela, Irmã Benedita, não sussurro, não voz calma, grito, não. Um grito que não vinha de lugar físico. Vinha de todo lugar, das paredes, do chão, do ar, e as vozes, todas as vozes responderam sim. E então luz vindo de dentro do meu peito. Não, vindo dos fones. As vozes estavam brilhando. Não fazia sentido, mas estava acontecendo. E eu vi elas saindo, uma por uma, silhuetas translúcidas, centenas, saindo do gravador, dos fones, de mim, crianças, adultos, velhos, todos os esquecidos, todos os assassinados, todos os silenciados. E agora, finalmente, livres, eles passaram por mim. Alguns me tocaram, toque frio, mas gentil, agradecendo. Obrigada. Você nos libertou. Nunca vamos esquecer. Maria foi a última. Parou na minha frente e sorriu. Primeiro sorriso dela, primeiro sorriso de qualquer um deles. Você é corajoso, mais do que sabe. E então ela também foi, dissolvendo na luz, indo para onde quer que almas libertas vão. Ficou só eu, no chão do apartamento, sozinho, finalmente sozinho. E o apartamento estava quente de novo, luz normal, ar normal. Irmã Benedita tinha ido também, derrotada, destruída, silenciada. Pela ironia suprema, seu próprio silêncio quebrado por centenas de vozes falando ao mesmo tempo. Fiquei ali por não sei quanto tempo, só existindo, respirando, vivendo, até que o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Voz rouca. Alô? Marcos Vinícius Santos? Voz masculina, profissional. Sim, aqui é Roberto Andrade, da TV Globo, Departamento de Jornalismo Investigativo. Recebi seu e-mail sobre o cemitério São Miguel Arcanjo. Isso é real? Você tem provas? Olhei para o gravador. Ainda ali, com horas de gravação. Tenho tudo gravado, vozes, EVPs, histórias completas. Podemos nos encontrar hoje? Isso é grande, Marcos.
Sorri. Pela primeira vez em dias. Pode. Claro que pode. 3 meses depois, a história explodiu. Não do jeito que eu esperava. Melhor. Muito melhor. A Globo fez reportagem especial. Fantástico. 20 minutos de programa dedicados ao massacre esquecido do cemitério São Miguel Arcanjo. Peritos de áudio analisaram as gravações. Confirmaram, não eram falsificadas, eram EVPs reais. O caso foi reaberto, exumações foram autorizadas e encontraram centenas de corpos, enterrados em valas comuns, sem identificação, com marcas de morte violenta, exatamente como as vozes tinham dito. DNA foi coletado. Famílias que procuravam parentes desaparecidos há décadas, séculos, finalmente tiveram respostas. Irmã Benedita se tornou um dos serial killers mais prolíficos da história brasileira. Documentários foram feitos, livros escritos, podcasts de true crime dedicaram temporadas inteiras ao caso. E eu me tornei alguém. Meu blog não explodiu, ele detonou. De 200 visitantes mensais para 2 milhões, da noite para o dia. Convites para entrevistas, programas de TV, podcasts internacionais, proposta de livro de 3 editoras. Escolhi a maior, adiantamento de 150 mil. 150 mil reais. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida. Consegui sair do kitnet, aluguei um apartamento de verdade. 2 quartos, sala grande, cozinha onde cabe mais de uma pessoa. Luxo. Meus pais ficaram orgulhosos. Minha mãe chorou. Meu pai, pela primeira vez, disse: "Você fez certo, filho. Você fez certo." Amanda, minha ex, mandou mensagem: "Vi você na TV. Parabéns. Sempre soube que você ia conseguir." Não respondi. Algumas pontes são melhores queimadas. Consegui emprego de verdade. Colunista fixo num portal grande de notícias. Investigação de mistérios urbanos. Pagamento mensal. CLT. Benefícios. O sonho. Vida resolvida. Carreira lançada. Futuro garantido. Certo? Errado. Porque algo tinha mudado. Eu tinha mudado. Depois de ouvir centenas de mortos. Depois de ser possuído por suas vozes, depois de sentir irmã Benedita tentar me estrangular, algo dentro de mim quebrou ou abriu. Difícil saber. Comecei a ouvir coisas, não vozes de mortos, não mais. Elas tinham sido libertadas, mas outras coisas. Sussurros na rua, presenças em lugares vazios, sombras que se moviam errado, como se aquela noite no cemitério tivesse ativado algo em mim, uma sensibilidade, uma percepção que eu não tinha antes, ou tinha, mas ignorava, e agora não conseguia mais desligar. Voltei ao cemitério, não sei porquê, talvez curiosidade, talvez necessidade. Estava diferente agora, limpo, reformado. Prefeitura tinha transformado em memorial histórico, placas explicativas, caminhos pavimentados, iluminação. Turistas visitavam, tiravam fotos, faziam tour guiado. Aqui ficava o mausoléu de Irmã Benedita, dizia o guia, demolido após a descoberta dos crimes. Ali eram as sepulturas dos indigentes, continuava. Agora identificamos 147 vítimas. Ainda há muitas sem nome. Andei sozinho pelo lugar. À luz do dia, seguro, normal. Mas ainda sentia algo, não as vozes. Elas tinham ido, mas o lugar ainda tinha peso, memória. Como se o solo tivesse absorvido tanto sofrimento que nunca conseguiria esquecer completamente. Parei onde tinha sido o mausoléu. Agora apenas um retângulo de grama mais escura. E ouvi. Sussurro. Único. Baixinho. Obrigada, Maria. Ou eco dela. Ou minha imaginação. Não importava. Sorri. De nada. Mas nem tudo foi vitória. Porque a mensagem, a maldita mensagem que começou tudo, nunca descobri quem mandou. A conta tinha sido deletada. Impossível rastrear.
Instagram não quis cooperar com investigação policial, violação de privacidade do usuário. Quem me mandou lá? Como sabiam sobre as vozes? Como sabiam sobre mim? Perguntas sem resposta. E então, 2 meses após a reportagem da Globo, recebi outra mensagem, conta anônima. De novo, números aleatórios. Meu sangue gelou quando vi. E mensagem dizia: parabéns, você libertou o cemitério São Miguel, mas ele era só o primeiro. Dedos tremendo, respondi: primeiro de quê? Há outros lugares, outros silêncios, outras vozes esperando. E você agora é o único que pode ouvi-las. Por que eu? Porque você provou que é capaz, que é corajoso, que não desiste. E porque agora você tem o dom, acordado, ativo, permanente. Que dom! De ouvir os mortos, de quebrar silêncios, de libertar aprisionados. Você é especial, Marcos. Sempre foi. Só precisava ser ativado. Larguei o celular como se queimasse. Não. Eu não quero isso. Eu não pedi isso. Peguei o celular de volta, digitei furioso. E se eu recusar, se eu não quiser ouvir mais nada? A resposta veio imediata. Então eles continuam presos, centenas, milhares, em cemitérios esquecidos por todo o Brasil. Todos com suas irmãs beneditas, seus guardiões do silêncio, seus assassinos enterrados junto com segredos. Não é minha responsabilidade. Não é, mas é sua habilidade. E habilidade sem uso é desperdício. Você decide, mas eles estão esperando, sempre esperando. E agora que você sabe, consegue realmente ignorar? Então a conta foi deletada. De novo, sumiu no éter digital, me deixando com a pergunta. A maldita pergunta. Passei semanas tentando ignorar. Foquei no trabalho, na coluna, no livro que estava escrevendo. Vozes do esquecimento, minha noite no cemitério amaldiçoado. Título provisório, editora ainda discutindo. Vida seguindo, normal, tentando ser normal. Mas não conseguia, porque comecei a pesquisar. Só por curiosidade, dizia para mim mesmo. Não vou fazer nada, só curiosidade. Achei 12 cemitérios desativados em São Paulo, 23 no Rio de Janeiro, 31 em Minas Gerais, centenas espalhados pelo Brasil. E quando pesquisava mais fundo, registros históricos, relatos antigos, histórias de bairro, achava padrões. Cemitérios com histórico de desaparecimentos inexplicáveis na região. Cemitérios fundados por figuras religiosas que mais tarde foram questionadas. Cemitérios que moradores locais evitavam sem saber explicar por quê. Só me dá um calafrio, diziam. Não gosto de passar perto, como se sentissem, como se soubessem, sem saber que sabiam. E em cada um desses lugares, em cada um, provavelmente havia vozes, esperando, presas, esquecidas. Então, recebi o e-mail. Assunto: ajuda, Cemitério da Consolação. Remetente: anônimo, claro. Corpo do e-mail: meu nome é Júlia. Moro em frente ao Cemitério da Consolação. Há 3 meses comecei a ouvir vozes de madrugada, sussurros, pedidos de ajuda. Achei que estava enlouquecendo. Procurei psiquiatra, tomei remédios, não adiantou. As vozes continuam, até que vi sua reportagem. E entendi, não sou louca, eles são reais e estão pedindo ajuda. Por favor, você pode fazer algo? Anexado, gravação de áudio, 5 minutos, hesitei, dedo sobre o play. Se você ouvir, vai se envolver, vai ser puxado de novo, vai virar isso, essa coisa que você é agora. Mas abri e ouvi sussurros, dezenas deles, em camadas, sobreposto. Ajuda, presos, ela não deixa, faz tanto tempo. Fechei o laptop, mãos tremendo. Não vou fazer isso de novo. Não posso. Mas já sabia que ia. Sempre soube. Porque tem coisas que você não pode desver, não pode desouvir. E uma vez que você sabe,
Você não consegue mais virar as costas. 3 semanas depois, estava na frente do cemitério da Consolação. Meia-noite, de novo, com gravador, fones, lanterna, de novo. Como se os últimos 3 meses não tivessem existido. Como se eu estivesse eternamente condenado a repetir aquela noite. Júlia estava comigo dessa vez. Jovem, 23 anos, estudante de psicologia, com olheiras fundas de quem não dorme há meses. Obrigada, ela disse. Obrigada por acreditar. Eu não acredito, respondi. Eu sei que é pior. Entramos. E as vozes começaram, imediatamente, mais altas que no São Miguel, mais desesperadas. Finalmente, alguém veio. Ajuda! E eu soube. Soube que isso ia ser minha vida agora. Cemitério após cemitério. Silêncio após silêncio. Voz após voz. Libertando os esquecidos. Quebrando maldições. Expondo segredos. Até quando? Até todos estarem livres? Ou até eu ficar preso? Não sabia. Ainda não sei. Mas continuo. Porque alguém tem que fazer. E aparentemente, esse alguém sou eu. Hoje, 6 meses após o cemitério São Miguel, eu já libertei 4 lugares. Consolação, Araçá, Vila Mariana, Quarta Parada, centenas de vozes, centenas de mortos, finalmente em paz. E minha carreira cresceu junto. Virei referência em EVP no Brasil, chamado para palestras, entrevistas internacionais. O homem que fala com os mortos, me chamaram num podcast gringo. O libertador de almas, disse uma revista espírita. Títulos pomposos para algo que é na verdade simples. Eu ouço, eu gravo, eu conto e espero que seja suficiente. Mas sei que não vai ser, porque tem muitos lugares, muitos silêncios, e eu sou só um. Ontem recebi mensagem de novo, mesma conta anônima ou parecida, difícil saber. Há um cemitério no Nordeste, Ceará, centenas de vozes, mais antigas, mais fortes, mais perigosas. Você está pronto? Não estou, nunca estou, mas vou mesmo assim, porque é isso que eu faço agora, é isso que eu sou agora. Marcos Vinícius Santos, 28 anos, jornalista investigativo, médium acidental, libertador de vozes esquecidas e aparentemente, herói trágico de história de terror que nunca termina. Apenas continua. Manda esse vídeo pro seu amigo que gosta de paranormal, especialmente se ele tem gravador profissional. Só não me culpa se ele começar a ouvir coisas depois. Tenho um gravador na minha mochila agora. Sempre tenho. Eu não saio mais de casa sem ele. Virou parte de mim. Como carteira, celular, chaves, gravador, fones, baterias extra, por precaução, por necessidade, por maldição. Porque desde aquela noite, desde que ouvi Maria pela primeira vez, algo mudou. Não no mundo, em mim. Como se uma porta tivesse se aberto na minha percepção e agora não fechasse mais. Mesmo quando eu quero, especialmente quando eu quero. E tem horas, tem muitas horas, que eu me pergunto se valeu a pena. Se aquelas visualizações, aquele sucesso, aquela carreira, valeram o preço que paguei, o preço de nunca mais ter silêncio. Porque silêncio, descobri, é um privilégio que eu não tenho mais. A maioria das pessoas pode ficar sozinha num quarto vazio e ouvir nada, apenas seus próprios pensamentos, sua própria respiração, paz. Eu não. Eu ouço ecos, não sempre, não em todo lugar, mas em lugares específicos, lugares com história, com peso, com morte acumulada. Eu ouço fragmentos, sussurros, pedaços de frases que não fazem sentido completo, mas carregam emoção. Medo, dor, saudade, raiva, tanta raiva. E eu carrego isso, querendo ou não, porque aparentemente abrir essa porta na sua percepção não vem com botão de fechar. É permanente, ou até eu enlouquecer. O que vier primeiro. Meus amigos, os poucos que sobraram, dizem que mudei. Você tá diferente, Marcos.
Você está mais distante. Você não sorri mais como antes. E eles têm razão. Eu mudei. Como você não muda depois de passar noite em cemitério, sendo estrangulado por freira assassina do século XIX? Como você volta para o seu café com amigos falando de futebol e BBB depois de ouvir centenas de mortos implorando para serem lembrados? Não volta. Nunca volta. E às vezes à noite, sozinho no apartamento novo que ainda não parece meu, eu me arrependo. Me arrependo de ter respondido àquela DM, de ter ido naquele cemitério, de ter ligado aquele gravador. E se eu tivesse ignorado? E se eu tivesse apagado a mensagem e seguido minha vidinha medíocre, mas silenciosa? Seria melhor? Não sei. Honestamente, não sei. Porque, por um lado, eu perdi paz, perdi normalidade, perdi a capacidade de estar sozinho sem ouvir vozes. Mas, por outro, eu fiz algo. Algo que importou. Centenas de famílias tendo respostas. Centenas de nomes recuperados. Centenas de histórias contadas. Isso tem que valer algo. Tem que valer. Senão eu estou apenas enlouquecendo lentamente enquanto finjo que tem propósito. Ontem estava no mercado, comprando coisas normais. Arroz, feijão, café, vida cotidiana. E uma senhora idosa se aproximou. Devia ter uns 70 e poucos anos. Olhos úmidos atrás de óculos grossos. Você é o Marcos, né? O rapaz dos cemitérios? Sou, sim. Forcei um sorriso educado. Eu queria agradecer. Ela segurou minha mão trêmula, quente, agradecida. Meu irmão desapareceu em 1967. Nunca soubemos o que aconteceu. Até sua reportagem. Até encontrarem ele no São Miguel. Finalmente, voz quebrando. Finalmente pudemos enterrar ele direito. Com nome. Com dignidade. Ela chorou. Ali mesmo, no corredor de cereais do supermercado. E eu não soube o que dizer. Então apenas segurei a mão dela de volta e percebi que talvez valha a pena. O silêncio perdido, a normalidade roubada, o medo constante de que numa próxima investigação eu não volte. Talvez valha, por momentos como esse, por saber que importei. Mesmo que tenha custado minha sanidade. Não sei quanto tempo mais vou conseguir fazer isso. Fisicamente estou ok. Mentalmente, discutível. Tem noites que as vozes são tão altas, mesmo sem gravador, mesmo sem fones, que eu não durmo. Apenas fico deitado, olhando para o teto, ouvindo sussurros que só eu ouço. Ajuda. Não esquece. Tem mais. Sempre tem mais. E eles têm razão. Sempre tem mais. Mais cemitérios, mais vozes, mais esquecidos. Quantos? Milhares, milhões, no Brasil inteiro, no mundo. Eu não posso salvar todos. Um homem só não pode. E essa percepção, essa impotência é talvez pior que as próprias vozes, porque significa que não importa quanto eu faça, nunca vai ser suficiente. Sempre vão ter mais presos, sempre vão ter mais silenciados, sempre vão ter mais esquecidos. E eu sou apenas um idiota com gravador tentando fazer diferença num oceano de esquecimento. Mas continuo, claro que continuo, porque a alternativa é desistir. E desistir significa deixar eles presos, deixar as vozes morrerem de verdade, deixar o esquecimento vencer. E eu não consigo, literalmente não consigo. Tentei. Por 3 dias após o caso do Quarta Parada, que foi especialmente difícil, muitas crianças, muita dor, tentei parar, desliguei o celular, ignorei e-mails, fiquei trancado em casa. Acabou, disse para mim mesmo. Você fez sua parte, deixa outra pessoa continuar. Mas as vozes não pararam. Mesmo sem ir em cemitério, mesmo sem gravar nada, elas estavam ali, dentro da minha cabeça, sussurrando, pedindo: por favor, só mais uma vez, só mais um lugar. Tem tanta gente esperando. No 3º dia cedi.
peguei a mochila, peguei o gravador e fui. Porque é isso que eu faço agora, é isso que eu sou. Marcos Vinícius Santos, o homem que não consegue parar de ouvir. Se você está ouvindo isso, se essa história chegou até você de alguma forma, é porque você precisa saber. Precisa saber que há lugares neste mundo onde pessoas desapareceram e nunca foram procuradas. Onde mortes aconteceram e ninguém investigou. Onde esquecimento é arma, é prisão, é violência. E precisa saber que você pode fazer algo. Não precisa ser com gravador, não precisa ser em cemitério, não precisa ser isso que eu faço. Pode ser simples, lembrar. Quando alguém falar de um parente que sumiu, de um conhecido que morreu e ninguém sabe como, de uma história estranha do bairro que todo mundo evita comentar, não ignore, investigue, pergunte, registre, porque história não contada é história perdida, e história perdida é pessoa apagada para sempre. E essa é a morte verdadeira, não quando o corpo para, mas quando a memória acaba. Quando o último que lembrava, esquece. Aí sim acabou. Eternamente. A menos que alguém como você, decida que não vai permitir esquecimento, que vai manter memória viva. Mesmo que seja só escrevendo num caderno, postando num blog, contando para um amigo, qualquer coisa. Menos silêncio, porque silêncio é cumplicidade com esquecimento. Esquecimento é a pior violência que existe. Amanhã vou para o Ceará, cemitério São José dos Aflitos, datado de 1847, desativado em 1978, com relatos de fenômenos estranhos desde então. Já sei que vou encontrar vozes. Sempre encontro. A questão é, quantas? E quão presas? E quão perigosas? Porque nem sempre é como o São Miguel. Nem sempre é a Irmã Benedita com suas vítimas querendo justiça. Às vezes é pior. Às vezes, os guardiões do silêncio não são assassinos arrependidos ou fanáticos religiosos. Às vezes são outras coisas, coisas mais antigas, mais fortes, mais famintas. E nesses casos eu não sei se volto. Mas vou mesmo assim, porque alguém precisa ir. E esse alguém aparentemente sou eu. Sempre eu. O idiota voluntário, o herói relutante, o quebrador de silêncios. Títulos pomposos para algo que é, na verdade, simples. Eu ouço, eu gravo, eu conto e espero, rezo, que seja suficiente. Que em algum momento, em algum lugar, o último cemitério seja investigado, a última voz libertada, o último esquecido lembrado. E então eu possa finalmente ter silêncio de novo. Silêncio verdadeiro. Paz. Mas até lá eu continuo. Porque as vozes não param. E nem eu posso. Boa viagem para você também. Seja lá para onde você está indo. Seja lá o que você está fazendo. E se passar por um cemitério, qualquer cemitério, velho ou novo, cuidado ou abandonado, faça algo por mim. Leia um nome, qualquer nome, e fale ele em voz alta, só isso. Só um segundo do seu dia. Fulano de tal, nasceu em tanto, morreu em tanto, existiu. Simples, mas poderoso, porque naquele segundo, naquele único segundo, aquela pessoa não está esquecida, está sendo lembrada por você, e isso é eterno. Muito obrigado por ouvir, por ler, por lembrar. E se um dia você ouvir uma voz sussurrando seu nome, não tenha medo. Responda. Pode ser só o vento, pode ser imaginação, ou pode ser alguém que precisa muito, muito ser ouvido. E você pode ser a única chance que essa pessoa tem. A única. Não desperdice. Obrigado por não esquecer. Todos nós morremos 2 vezes. Uma quando o coração para, outra quando alguém fala nosso nome pela última vez. A primeira morte é inevitável. A segunda, essa podemos adiar para sempre, contanto que alguém lembre. Grafite encontrado no muro do cemitério São Miguel Arcanjo, após sua reabertura como memorial. Autor desconhecido, 2024. As histórias continuam.
As vozes continuam, e enquanto houver quem ouça, elas nunca morrem completamente. Até a próxima. Se você chegou até aqui, você é parte dos que realmente escutam. E escutar é poder. Compartilha essa história, porque quanto mais pessoas souberem sobre EVP, mais vozes serão ouvidas.